Aqui vai uma questão muito interessante, raciocínios rápidos. A pergunta é: por que casar? Qual o sentido e o significado do casamento nos dias atuais? Allan Kardec examinou isso, a princípio, em O Livro dos Espíritos, na questão Lei de Sociedade, quando fala sobre laços de família, e Lei de Reprodução, quando fala sobre casamento. Mais tarde, Allan Kardec examinou esse mesmo tema e volta sobre o assunto de uma forma mais moral, já que no Livro dos Espíritos há conceitos morais, mas também há uma análise profunda sociológica, antropológica. Eu até arrisco a dizer que Allan Kardec antecipou muitos conhecimentos de família, que é a sociologia, que os grandes teóricos do século XX e também do século XXI apontarão em torno da família, estudarão sobre a família. Allan Kardec, com uma linguagem simples, já havia colocado, já havia chegado a essas conclusões e ido além, porque estava assessorado pelo mundo espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Allan Kardec volta ao assunto sobre casamento, sobre divórcio, para examinar do ponto de vista moral, espiritual e do ponto de vista social o sentido e significado do casamento. Se no passado o casamento era um laço que fazia com que as famílias fossem reunidas quase sempre com interesses materiais, com vínculos materiais, para a união de propriedades. Quem não se recorda de personagens célebres da história, reis e rainhas, que pegaram seus filhos para casar com outros personagens, obrigados em alguns momentos, mas não apenas reis e rainhas. Quando a gente examina, por exemplo, no passado, onde os pais escolhiam o casamento dos filhos, a gente via que tinha objetivos meramente pessoais, interesses escusos, financeiros quase sempre, materiais. E assim o casamento foi estabelecido dessa forma ao longo dos tempos. Ainda assim, socialmente, Allan Kardec examina isso em Lei de Reprodução quando fala sobre monogamia e poligamia. Socialmente e antropologicamente, há uma conquista evolutiva quando ocorre a inauguração da monogamia na Terra. Quando isso acontece, há um salto evolutivo, uma conquista extraordinária. Mas é claro que se conquista socialmente, mas não se conquista absolutamente tudo, né? Quantas conquistas que nós conseguimos socialmente, imprimindo e implementando leis que o ser humano tem dificuldade até de praticar essas leis, porque ele desperta, discerne para a verdade, luta para colocar leis, implementar, mas emocionalmente, sentimentalmente, nem sempre ele já está vivendo aquilo. E é por isso que nós temos, por exemplo, no mundo atual ainda, resquícios de poligamia que remonta a milênios, né, a séculos anteriores, porque apesar de instaurada a monogamia socialmente, legalmente e até racionalmente, cognitivamente, até do ponto de vista do discernimento, ainda o passado ecoa muito sobre o presente. Então nós vemos, por exemplo, relações de exclusividade monogâmica em alguns momentos tendo reminiscências, resquícios, né? O eco do passado voltando, vínculos sexuais fortuitos, às vezes a variação múltipla e simultânea de parceiros sexuais, é esse passado ainda que ecoa sobre nós, essa tendência ainda que de vez em quando os nossos instintos mais primários, que estão armazenados, mas não totalmente superados, né, administrados, mas não totalmente sublimados, vem à tona, ocasionando esse recrudescer de eras anteriores. Ainda que a gente saiba que hoje a gente está muito melhor do que em eras anteriores. Então é interessante a gente pensar nisso, porque é a poligamia do nosso passado que ainda ecoa sobre o nosso presente. E é por isso que a gente vê, por exemplo, os relacionamentos atuais. Alguns dos quais, que apesar de monogâmicos, nós temos a variação, a troca de parceiros exagerada. Não que a pessoa não possa refazer sua vida afetiva, porque também aquela estrutura social do passado, em casamentos de mentira, em casamentos apenas de aparência, como eu falei aqui, casamentos de união de bens e de patrimônio, onde muitas vezes os noivos se conheciam na lua de mel, é óbvio que tem uma grande chance de dar errado. Parêntese, eu acredito que nessa época os espíritos, muitas vezes comprometidos nessa área, viviam uniões infelizes para também resolver questões passadas e para se educarem, porque também eram espíritos problemáticos, sem dúvida nenhuma, mas eram relações sofridas. E alguns, antes do berço, se programavam para encontrar-se nessas famílias, porque eram almas já ligadas ao passado. Aí sim eram casamentos felizes. Mas, via de regra, a gente vê casamentos de aparência, onde não se conhecem,
se conhecem mais tarde no encontro matrimonial. Obviamente que isso tem chance de dar errado, e mais tarde um casamento de aparência onde não há o sentimento, o vínculo, mas é necessário manter, seja porque a estrutura social não permite a dissolução, seja por interesses materiais de uma das partes ou de ambas, o compromisso firmado, a palavra empenhada, mas aí as relações múltiplas, as relações extraconjugais, os vínculos extraconjugais, as dolorosas agressões e lesões na alma, o adultério, quando não o homicídio e o suicídio nessas relações. Então é claro que existe tudo isso em torno da história da construção do casamento, mas é porque o espírito vem evoluindo. Isso é o psiquismo evoluindo. Então quando a gente olha para o passado, a gente pensa, poxa, em grande parte foram uniões infelizes. Pode até ser, mas é porque o psiquismo ainda não deu o último passo. Estamos ensaiando a humanidade do futuro que ainda virá. Por isso que as uniões na Terra, diz André Luiz, Joana de Ângeles e outros, ainda são muito raras. Muito raras. Seja porque os espíritos são comprometidos e mais tarde se vinculam em uniões difíceis para se reajustarem, seja porque espíritos que se comprometeram tanto na vida afetiva que voltam em regime de solidão, em carência afetiva, conseguindo até parceiros sexuais, mas não vínculos que os completem e que enseje a formação da família. Tudo isso, no entanto, é muito natural e obedece ao progresso do espírito. Tudo isso está aí trabalhando em favor da evolução espiritual. O que nós podemos, no entanto, afirmar é que nós tivemos esses casamentos de aparência por uma necessidade também evolutiva e de ignorância nossa de evolução. A noção da união foi evoluindo, a monogamia já foi um passo, conquista extraordinária do processo evolutivo, a monogamia, a noção de monogamia. Kardec examina isso, mas é claro que nenhum progresso se dá de maneira fácil. Nenhum progresso se dá de maneira tranquila. Então a monogamia foi instaurada, mas o que aconteceu? As uniões infelizes. Então algumas pessoas pensavam, não era melhor, alguns filósofos inclusive pensaram isso, não é melhor a gente voltar e romper com esses tabus, porque isso daí é tabu da civilização, é preconceito, é a ética social. Não é melhor voltar à vida poligâmica, onde não tinha compromisso, as pessoas eram mais felizes entre aspas. Era uma vida mais ignorante, mais ingênua, mais primária, da mesma forma que a nossa infância muitas vezes foi mais feliz, porque era uma vida mais limitada, o repertório mais limitado. Mas vai querer ter a vida agora de uma criança, você que tem uma vida adulta, não vai ser feliz da mesma forma, porque ali foi um período. E se você viver o comportamento que você viveu quando tinha 4 anos, agora que você é adulto, é óbvio que vai ser um comportamento que não vai lhe dar satisfação e felicidade, vai ser inadequado. É isso que acontece na infância do espírito, onde ele vive determinados comportamentos, e quando ele evolui, ele discerne. Então, por exemplo, alguns indivíduos e filósofos da contracultura, do movimento hippie, ou da filosofia hedonista do século XX, 19 e 20 principalmente, fizeram a tese, defenderam a tese de agora recrudescer, voltar, romper com a civilização, que isso é tabu, e a poligamia que foi instaurada, por exemplo, particularmente em alguns setores da cultura do século XX, não resolveu o problema, tornou os indivíduos infelizes, frustrados, insaciáveis, insatisfeitos, porque era um atendimento da libido, das satisfações mais imediatas, que, no momento atual, já não satisfaz. Já não compraz, já não completa o ser humano. Allan Kardec examina de maneira bastante acurada e especial em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu, quando ele vai estabelecer ali as colocações sensatas que os espíritos lhe ofereceram, dizendo que, primeiro, não é que o casamento seja indissolúvel, e isso é um erro das leis humanas, ele falava para a época dele, um erro das leis humanas, estabelecer uma união onde as pessoas são obrigadas a conviver com outras que não querem ou que não têm nenhum afeto, e se tem apenas interesse material, ao romper com a matéria do mundo físico, ou seja, ao desencarnar, as almas não mais te procuram, porque os vínculos delas eram materiais. Quando se rompe, não havendo mais matéria, não tem necessidade de se aproximarem. Os vínculos que fazem as almas se aproximarem são vínculos do espírito, ou seja, são os elementos que atraem as almas, é a afetividade do espírito e não interesses do corpo, necessidades físicas, paixões ou encantamento material. Kardec usa essa expressão, encantamento material. No casamento, nós temos duas leis divinas atuando. A união dos sexos, que é uma lei,
que tem um aspecto material, o vínculo biológico para a procriação, a perpetuação da espécie, a união dos sexos. E a segunda lei, que já é uma lei não material, é uma lei moral, mas as duas são leis divinas. A segunda lei é a lei de amor, que a cultura anterior estabeleceu o casamento como um vínculo sexual apenas, depois veio a igreja e estabeleceu que o casamento só é casamento quando é sacramentado pela instituição religiosa, pela igreja, pelo ritual, porque senão não é casamento, e não é moral, não é considerado. Então, isso foi dividindo, Mais tarde veio as conquistas culturais, sociais, a Revolução Francesa, conquistas civis, e estabeleceu o casamento laico, ou seja, a assinatura de um documento nupcial, um contrato nupcial em cartório, para me utilizar de um símbolo conhecido nosso, trocando em miúdos, em outras palavras, o contrato legal da sociedade que constitui, sociedade que eu digo do ponto de vista legal social, da união entre dois seres, que constitui o casamento, que foi já uma conquista, Para quê? Para que o direito resguardasse o direito à herança, à propriedade, o patrimônio acumulado pelos dois, a divisão dos bens, caso não houvesse o sucesso na relação a dois. Então nós temos aí uma conquista, mas o que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo é revolucionário. E ele diz isso no texto, Algumas culturas consideram o casamento do ponto de vista religioso, aí é considerado casamento. Outras culturas consideram o casamento quando é do ponto de vista social e legal. Outras são as duas coisas. Para o Espiritismo, é a união dos sexos e o sentimento de amor. Ou seja, para o Espiritismo, se existe um vínculo de uma relação estável, amorosa, constante, do ponto de vista espiritual, já existe a responsabilidade de um matrimônio. O que eu fizer à pessoa e o que a pessoa faz de mim, existem responsabilidades espirituais, principalmente se existem filhos. Porque para o Espiritismo não vai ser a assinatura de um contrato no cartório ou assinatura de um contrato diante de um juiz de paz que vai moralizar uma união que já está moralizada pelo sentimento ou pela busca dos dois, já que é uma união consensual. O que é que o Espiritismo quer dizer? Que o mais importante é a vinculação afetiva. A vinculação afetiva e as responsabilidades espirituais decorrentes disso. Eu estou querendo dizer que o contrato nupcial, que o casamento, que a assinatura de cartório, que a aliança são desnecessárias? Não. São enquadres sociais, vou falar em uma linguagem psicológica, são rituais que às vezes a sociedade permite para que a pessoa possa se sentir naquele estado. O mais importante, no entanto, não é isso. Porque há uniões que não tem esse ritual, por exemplo, do casamento religioso. Os espíritas, por exemplo, não temos casamento religioso. Então não há uma união com um ritual específico e nem por isso é um casamento menos por isso, ou menor por isso. Porque a responsabilidade é espiritual. Agora, as leis ajudam a legalizar, a dar responsabilidade legal, porque como o nosso afeto é muito ainda instável, ainda nosso amor, a nossa afetividade é feita de muita instabilidade, de muito instinto, o nosso amor ainda é feito de explosão de instintos, então uma hora a gente ama, outra hora a gente já diz que não ama mais. E aí? E as responsabilidades e as consequências pelo vínculo, como fica? Então as leis vêm para amparar isso, para dar dignidade, para dar moralidade. Kardec vai dizer que o divórcio, a separação, é um ato civil para legalizar aquilo que emocionalmente já se encontra legalizado. Em outras palavras, o divórcio é uma lei humana, diz ele, para separar aquilo que já está separado. Da mesma forma que o casamento é uma prática humana, social, seja religiosa, seja civil, seja judicial, legal, para unir aquilo que já está unido. Então, as leis são importantes? São, para formalizar para o mundo material. Do ponto de vista psicológico, na condição de psicoterapeuta, por exemplo, o que eu percebo de importância nesse ritual é as pessoas se reconhecerem como tal. Porque às vezes a gente atende casal, por exemplo, durante anos, e a gente pergunta, o que é que vocês são? E aí um diz assim, não, a gente está morando junto. Outro diz, não, a gente só está namorando, só está ficando. O outro diz assim, não, a gente está casado. Outro diz assim, não, a gente está... E aí a gente vê que há uma diferença de percepção na relação. Então, a liturgia material, seja religiosa, seja civil, seja íntima com os dois, seja uma troca de alianças, seja sem aliança, a união material é apenas um ritual de passagem, para me utilizar de uma expressão psicológica, psicanalítica inclusive, um ritual de passagem, para que os dois possam afirmar isso para a sociedade, reconhecer-se como tal,
e estarem de comum acordo no propósito da união, no objetivo da união, no vínculo que se estabelece entre os dois, assegurar que fique claro para os dois e que os dois estejam conscientes. Isso é do ponto de vista material. Do ponto de vista espírita, isso é só para formalizar, para legalizar, o que não deixa de ser importante. É importante. Mas para o que Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte, que o mais importante não é isso. O mais importante são as responsabilidades espirituais da união. O casamento é uma das propostas, seja porque você casa na igreja, seja porque você não casa na igreja, seja porque você não quer casar do ponto de vista legal, mas você quer se unir a alguém. Espiritualmente falando, isso pouco importa. Ou você acha que os espíritos vão dizer assim, eles não casaram no papel passado, então essa união não é casamento. Você acha que os espíritos olham a união dessa forma? Por um gesto material? De maneira nenhuma. Então, se há uma união estável entre duas pessoas que convivem juntos, que moram juntas, que tem uma relação de compromisso com ambos e que isso está claro a ambos, do ponto de vista espiritual tem o mesmo peso no casamento. Ou melhor, do ponto de vista espiritual é um casamento. Por isso que há relações, uniões estáveis, às vezes até de jovens, que têm um peso muito significativo. Espiritualmente falando, inclusive. O que não significa dizer que as pessoas não podem, antes de morarem juntas, repensarem e até decidir recuar e romper a relação melhor do que causar mais decepção e mais feridas e mais dilacerações no sentimento quando ambas vão morar juntos debaixo do mesmo teto. Mas união permanente entre dois seres, foi isso que Kardec definiu. Ou seja, quando duas pessoas estão convivendo, coabitando, do ponto de vista espiritual, aquilo pode simbolizar, pode representar o casamento. Qual é o sentido do casamento para os dias atuais? É o mesmo de sempre. Obedece essa lei divina, que é a união de dois seres para não apenas a perpetuação da espécie, se for o caso, ou seja, a formação de uma família, mas, sobretudo, com um propósito evolutivo. Porque é na convivência mais próxima que a gente evolui. É na convivência íntima, seja na convivência com amigos, com colegas de trabalho, com colegas de ideal. A lei de sociedade fala isso. Então é nos vínculos que a gente amadurece. Por quê? Porque quanto mais a relação é íntima, mais a gente tem grandes alegrias e grandes tristezas. Porque nas relações próximas a gente não apenas conhece e reconhece o outro nas grandes virtudes, como também nos grandes defeitos. Então, nessa proximidade, acontecem as feridas, as dificuldades. E por que um recurso evolutivo? Justamente por isso. Porque como vai acontecer esses atritos, vai exigir dos dois perdão, tolerância, compreensão. E isso tudo simboliza evolução espiritual. Mesmo quando a união é feliz. Eu não estou me referindo apenas a uma união difícil, o marido agressivo que bate, a mulher toxicômana e rebelde. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo até uma união feliz. Mas como são dois seres que não são perfeitos, eles atritam pelas diferenças. E esses atritos incomodam. Como nós lidamos com as relações íntimas é o termômetro maior, eu diria, para entendermos em que ponto a gente está. Porque nas relações íntimas a gente acaba sendo incomodado pela diferença que o outro tem, que não é idêntico a mim. Então, é mais ou menos essa ideia. A função do casamento é o progresso dos seres, progresso moral, porque também o amor se torna mais forte e mais intenso quando a gente ama o outro como ele é. Ou seja, nas relações próximas a gente descobre o outro com os defeitos. Por isso que é fácil amar alguém que a gente admira e que está distante. Eu admiro tanto fulano que está distante. Então eu admiro, é ótimo esse amor por admiração. Mas quando a gente tem uma intimidade, muitas vezes não é suficiente a admiração. Porque a admiração, muitas vezes, está mesclada com os defeitos que a gente percebe da pessoa. E toda pessoa tem os seus defeitos que se apresentam. Então o que acontece? Se o amor é verdadeiro, ele vai se tornando mais forte. Se ele vai diminuindo, era um amor apenas de aparência, um amor ainda vulnerável, um amor fragilizado. Ou seja, quando eu conheço o outro nos seus defeitos e nos seus vícios, nas suas virtudes e nas suas misérias, e ainda assim eu amo, não apenas amo, mas eu amo mais, é um amor que vai além de um amor, admiração. Então, o casamento seria um símbolo de uma união próxima que a gente mantém e ao mesmo tempo que a gente consegue manter amor numa união próxima. Quase sempre quando a gente se aproxima muito, a gente acaba se desentendendo e se afastando. Assim é no meio social, no meio de amizade. Por isso que é aquela distância que a psicologia chama de distância ótima, que eu acho ótima. Mas, à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai se ferindo. O casamento é esse símbolo
de eu conseguir manter intimidade com o outro e ao mesmo tempo manter e continuar mantendo o amor pelo outro. Jesus foi o máximo disso. Embora não tivesse um vínculo matrimonial específico, ele já tinha isso para a humanidade toda, porque ele mantinha intimidade positiva com os apóstolos, com todos, conseguia manter a proximidade e ao mesmo tempo sem ser invasivo. Ele era, como diz a psicanálise, ele era acolhedor sem ser invasivo. Né? A figura simbólica da psicanálise da mãe ideal de Winnicott. Né? Então, Jesus simbolizava isso no seu aspecto mais especial, porque o seu casamento era com a humanidade toda. Ele era o noivo e a noiva era a humanidade.